E aí, pessoal, vamos falar da especulação da noite de ontem. Não passou pela arena, mas tem muito a ver com o Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, ontem, durante a partida Fluminense e Bragantino, lá no Maracanã, lá no Rio de Janeiro, o assunto também passou pelo Grêmio. Nós vamos entender por quê. Sérgio Guimarães, repórter que durante muitos anos trabalhou aqui na Rádio Gaúcha, hoje trabalha na Rádio Tupi, lá do Rio de Janeiro, durante a transmissão do 0-0 entre Fluminense e Bragantino, falou que o meia Claudinho, principal destaque da equipe, ele estaria fechado com o Grêmio para o ano de 2021. Assim que falou, hoje em dia a comunicação ela é muito rápida, isso ganhou as redes sociais e chegou naturalmente no assunto aqui em Porto Alegre. E a gente precisa colocar porque muita gente conversou muito hoje pela manhã sobre esse assunto para tentar entender o que existe disso de fato e se isso tem sim algum tipo de repercussão aí nesse jogador, na possibilidade desse jogador. Primeiro, Claudinho tem 23 anos, pertence a esse grupo que mantém o RB Bragantino, que tem pernas, por exemplo, em grandes clubes da Europa. Esse jogador tem 23 anos, ele é base do Santos, passou pelo Corinthians também. É um jogador tido em alta conta, é um meio atacante, para quem não conhece, vale a pena, bom jogador mesmo, está fazendo um belo campeonato pela equipe do Bragantino. E teve, na verdade, uma polêmica com o Grêmio lá no dia 2 de novembro, quando daquele jogo, o famoso jogo Grêmio e Bragantino, o jogo da virada, que eu costumo dizer que é o jogo do Michael, é o jogo que o pessoal se incomodou, naquele dia o Renato conversou com ele depois do jogo e, segundo as informações, o próprio Renato admitiu isso, o Renato perguntou para ele quando terminaria o contrato dele com o Bragantino e se ele teria ou não aí possibilidade de negociação. Aquilo foi amplamente divulgado na época e se passou. Aí agora, com a informação do Guimarães, todos abriram os olhos. O que tem disso? Eu fui conversar com algumas pessoas do Grêmio e a informação é nada. Não tem nada, não tem nenhum tipo de negócio. Mais até do que isso, se colocou até uma ideia de um ruído de informação, assim, dificuldade. Isso aí foi aquela coisa, especulação gera especulação, que gera especulação, e isso vai tomando conta do mercado. O que a gente pode colocar em relação a isso? O Grêmio contratou um meia agora, que foi o Pinares, e não contratou o Pinares até fevereiro. O Grêmio contratou o Pinares por 3 anos. Então, analisar a possibilidade do Grêmio trazer um meia hoje, tendo a figura do GPR, que é um jogador que está tomando uma proporção aí que a gente não sabe nem o tamanho dele, mais o Pinares, mais a renovação do Pedro Lucas, não indica que o Grêmio esteja certo com o Claudinho. Aí vai se dizer, mas um bom jogador sempre tem lugar. Claro que tem lugar. Só que quando o Grêmio nega, inclusive meio que deixando em segundo plano, dizendo, não existe isso, e a gente soma ao planejamento que o Grêmio parece estar desenvolvendo, me passa a ideia de que realmente não passa de um ruído de comunicação mesmo. Porque mesmo sabendo, e o Guimarães é muito bem informado, mesmo sabendo disso, a gente muitas vezes coloca que essas questões envolvendo contratação, até por isso, neste momento, não estão muito quentes no ambiente. O ambiente está muito mais vinculado aos jogos do dia a dia do que propriamente a alguma coisa envolvendo aí uma contratação que vai acontecer lá no mês de março. Portanto, mesmo entendendo que é um bom jogador, mesmo entendendo que ele poderia vir agregar qualidade, sim, eu acho que não é o jogador que o Grêmio está pensando neste momento. Tá? Eu acho que o Grêmio vai fazer um investimento forte no futuro do GPR, tem o Pedro Lucas que renovou e vai voltar, tem o Pinares que é uma tentativa para que dê certo. Acho que Claudinho não passou ali de uma análise em determinado momento, um momento sobretudo de instabilidade do próprio GPR, mas agora até mesmo o Claudinho vai dizer, cara, não vou fardar lá no meio desse cara, então não deve ser uma ambição inclusive do jogador, não acredito em evolução disso, mas assunto é assunto, notícia é notícia, a gente tem que vir aqui e comentar. A especulação foi essa, mas a informação é nada de Claudinho no Grêmio em 2021. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.